Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu estava me lembrando aqui, boa palavra, os irmãos querem glorificar a Deus pela vida do pastor Claudinei. Diga glória a Deus. Meus irmãos, eu pontuei algumas coisinhas aqui, eu diminui mais da metade daquilo que eu iria falar, para não ser muito exaustivo, né? Não cansar os irmãos. Então eu estava anotando uns pontos ali, mas acredito que o que vou falar é bem prático aos irmãos. Como eu estava falando, eu estava ontem assistindo uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, em uma das igrejas lá de São Luís, no campo do pastor Ziel. E ele estava na África, uma certa vez pregando, e ele dizia que milhares de africanos foram para o culto. E eles já chegam cedo, antes do começo do culto. Chega todo mundo, não chega os obreiros primeiro lá. Lá chega todo mundo. E a irmã Isabel sabe disso porque é de lá, porque lá são 6, 7 horas de culto. E ele disse que ele foi chamado para pregar e pregou quase que 1 hora. E aí, meus irmãos, o povo está lá, naquele vai e vem, como está dizendo lá. E é o costume deles, é a cultura deles, adorar e louvar a Deus desse jeito. Eu acho bonito. E nós temos missionários da igreja de São Luís, lá na África, e eles também estão lá trabalhando para o Senhor Jesus, né? Da forma como eles adoram, e adoram com sinceridade. Não é apenas um gesto exterior do corpo, né? Mas especialmente da alma, como bem foi falado aqui. E ele disse o seguinte, quando ele terminou de pregar, aí o pastor disse assim: agora vamos ouvir os irmãos que vão cantar, louvar. E pastor Eliseu, se prepara que o senhor vai pregar depois de novo. Ele disse que ele pregou 4 ou foi 5 vezes naquele dia. E o culto continuou, e os irmãos, e ninguém queria ir embora para casa, irmãos. Eu sei que nós temos um horário a cumprir, mas às vezes a gente já chega olhando para o relógio. Tem gente que não adora no culto, ele já chega querendo ir embora. Irmãos, vá se acostumando, porque no céu a adoração vai ser por toda a eternidade. Vá se acostumando. Então eu sei que nós temos que cumprir horário, e temos que cumprir horário, sou de acordo. Mas como o pastor Clebson bem falou, a gente precisa dar mais tempo para a palavra de Deus. A gente ouve muito louvor é bonito, faz parte do culto, é verdade. Mas a palavra, ela deve ter o seu lugar, o seu tempo, porque é através da palavra que nós somos edificados, fortalecidos. E essa escola bíblica é para isto, meus queridos irmãos. Então, para mim, 3 horas de culto seria ainda pouco para adorar o Senhor. Porque eu vivia lá no mundo, eu passava a noite toda, irmãos, no reggae, eu era regueiro. Eu chegava cedo, quase na abertura do clube, e só saía no fechamento 5 horas da manhã. E às vezes, até para uma vigília, se convida para uma vigília, se convida para um culto, às vezes a gente faz resistência. E quando o horário está dando ali em cima do horário de terminar o culto, tem crente que já fica atribulado. Saiu o Espírito Santo e entrou o Espírito outro qualquer. Isto é verdade, irmãos. Nós precisamos, se seguirmos um modelo, devemos prosseguir, mas eu penso que nós deveríamos aumentar mais o nosso culto. Às vezes eu fico preocupado com algumas pessoas que dizem: hoje eu não vou para o culto porque eu trabalhei a semana toda, mas quando o patrão chamou para trabalhar no sábado, vai e passa o dia todo trabalhando. E às vezes a gente, irmão, não sabe definir as nossas prioridades. Eu não estou dizendo que o trabalho não cansa, porque eu trabalhava o dia todinho, cavando vala, como servente de pedreiro, derrubando parede, com uma reta de 5 quilos, mas à noite eu estava no culto adorando a Deus. E eu não perdi tempo, eu ganhei tempo. Hoje, se estou servindo ao Senhor com tempo integral, mas só porque lá atrás a gente trabalhou para o Senhor, não barganhando. Mas a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer da obra do trabalho, que com amor a gente serve os santos e continua servindo. Então a Bíblia diz que Deus recompensa o trabalho daquele que trabalha.
E a Bíblia diz, já foi falado aqui, que aqueles servos do capítulo 25 de Mateus, versos 14 em diante, que 2 eles saíram apressadamente, foram granjear, foram multiplicar, mas ele se tornou ocioso, né? Ele descansou, ele relaxou e enterrou o talento. E quando o Senhor veio, que os 2 entregaram seus talentos, ele então disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E ao que enterrou seu talento, disse: servo mau e negligente, apartai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Parece uma dura palavra, mas se nós não atentarmos para essa realidade, nós podemos perder até a salvação, por não servirmos a Deus da forma como Ele deseja e almeja. Meus irmãos, eu vou ser bem prático, eu vou falar apenas o necessário. Vamos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, eu ia ler até o versículo 13, mas para ganharmos tempo vou ler o versículo 1 e vou ler o versículo de número 13. Aqui vai falar de mulheres, vai falar de diácono, vai falar de presbítero. E só adiantando, a gente sabe que as funções de bispo, pastor e presbítero era a mesma coisa, a mesma função eles ocupavam no contexto do Novo Testamento, principalmente dentro daquilo que Paulo ensinava. Diz assim o versículo 1: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Verso 13: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos lido aqui 2 textos que falam da aspiração que muitos têm pela liderança, e isso é uma realidade na vida de muitas pessoas que estão na igreja ao redor do mundo. Muitos querem chegar a uma liderança, ser obreiros, deles se querem chegar ao ministério pastoral. Alguns por convicção de chamada, outros porque acham bonito, outros porque foram pela amizade, pelo parentesco, ou porque visavam, lucros. Isso já foi falado aqui. Mas a chamada, meus queridos irmãos, ela é algo divino, é algo de Deus. E como nós estamos falando sobre obreiros, estamos em uma escola bíblica, estamos partindo para o final, esta palavra que provém do latim, o opera, ela significa obra. Ou seja, aquele que coloca, também no dicionário Aurélio, aquele que coloca na realização de uma ideia, plano, campanha ou missão. O importante é frisar que desde que Deus criou o homem, Ele tem demonstrado a necessidade de seu povo ser conduzido por líderes. Está lá em Gênesis 1, 26 a 30, quando o Senhor criou, disse assim: vocês vão dominar sobre isso, sobre aquilo. Apesar da fraqueza do homem, do fracasso de alguns, a verdade bíblica sobre o propósito de Deus não pode ser anulada. A criação de departamentos e o ministério específico na igreja, voltadas para dar oportunidade a cada cristão, é voltada para dar oportunidade a cada cristão de exercer um tipo eficiente de trabalho conforme seus talentos. É uma forma dinâmica, bíblica e comprovada do funcionamento da igreja. Então, a questão da liderança da igreja é uma forma de a própria igreja, meus queridos irmãos, está avançando, funcionando melhor, e isso comprova-se biblicamente. De fato, glorifica a Deus prioritariamente como consequência sobre as necessidades do corpo. Ao mesmo tempo, criam um senso sadio de realização pessoal no serviço sagrado, quando a vocação de cada crente diante de Deus
Melhor de tudo é que Deus é grandemente glorificado através de um crescimento numérico de almas salvas, acompanhadas e edificadas num discipulado sério e constante. Então nós observamos que todos os líderes, eles têm um papel importante no reino de Deus. Além do trabalho que fazem, isso também faz com que ele se sinta bem, né? Se sinta útil, né? No reino de Deus. Isso é uma realidade. O obreiro e a chamada para o ministério. Tipo de chamada: tem a chamada universal, a chamada geral, e essa chamada é a chamada para a salvação. Todos são chamados para a salvação. E tem a chamada específica, e nós podemos dizer que nós que estamos aqui temos essa chamada específica, ou seja, são pessoas escolhidas, né, pelo Senhor, que estão servindo na igreja, que estão na igreja e que são escolhidas, né, de forma definitiva e marcante, para de alguma forma contribuírem para o crescimento do reino de Deus. Então, nós podemos entender que a chamada, ela é algo diretamente de Deus. Quando a gente lê lá em João capítulo 15, versículo 16, está registrado que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu e nos designou para darmos fruto, a fim de que esse fruto permaneça. Então, por isso que a parábola do capítulo 25 lá de Mateus, o Senhor ele exige, né, que os seus servos eles pudessem então produzir mais, adquirir mais recursos em cima daquilo que receberam. E esta é a dinâmica de todo líder. Você recebemos um talento, recebemos uma missão, e o Senhor não quer nada menos do que o cumprimento desta missão, que cada um entenda a sua função, entenda o seu papel, como foi falado aqui, na obra de Deus, e possa realizá-lo. Realizar com amor, com dedicação, com responsabilidade. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquilo que a gente faz, nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, e não simplesmente para o homem. Se nós olharmos a pessoa do pastor, a pessoa do dirigente, a pessoa do líder do departamento, a gente não vai fazer, porque a gente só vai ver defeitos. Mas o interessante é notar que Deus usa pessoas como eu e você, que têm defeitos, que são pecadoras, para que a sua obra seja realizada. Então isso é importante e isso é interessante. Então eu vou ser direto agora e gostaria de falar sobre a ética, né, do obreiro. E falando-se sobre ética, eu gostaria de falar sobre o comportamento que alguns obreiros eles precisam ter na obra de Deus. Eu disse que eu ia ser bem prático, e como eu pulei muita coisa aqui, às vezes a coisa está ordenada na cabeça, a gente tem que casar de novo. Então, a atribuição do obreiro: chegar antes do início do culto para verificar as condições e toda a estrutura de arrumação do templo, cadeiras, luz, banheiro, ventiladores, som, arrumação do culto, tomando todas as providências dentro de sua esfera de atribuições para que o trabalho seja iniciado no horário previsto. Então, a gente sabe que o líder, o pastor, ele tem que chegar no horário do culto, mas os obreiros que auxiliam o pastor, e nesse contexto estão os auxiliares, estão os diáconos e estão os presbíteros. Os auxiliares são pessoas escolhidas também para cooperar no trabalho. O diácono já tem uma função de mais responsabilidade, pois, como já foi falado aqui, foram escolhidos primeiramente para cuidar das viúvas, né? Para cuidar dos órfãos, né? Para cuidar da obra social, na verdade. Mas essas atribuições depois, elas se estenderam para outras funções, e hoje o diácono, ele é o porteiro, o diácono, ele carrega banco, ajeita a cadeira, o diácono limpa banheiro, o diácono, ele está ali para tanto arrumar a ceia, como também para distribuir, e assim como o diácono, também o presbítero, que hoje
na maioria de nossas igrejas, a Assembleia de Deus, ele é um obreiro auxiliar do pastor, que ajuda na administração da obra de Deus, né? Então o presbítero ele já tem uma função um pouco mais elevada do que o diácono, mas todos têm a sua responsabilidade. Então está em condições de iniciar o culto caso haja um impedimento. Por exemplo, o pastor não chegou, o pastor atrasou, então o obreiro, se não tiver o presbítero, o diácono está lá, ou então o auxiliar, eles têm a liberdade para iniciar o culto, porque às vezes o culto não começa porque o pastor não chegou, né? Então o auxiliar, o diácono, o presbítero, ele tem liberdade de, se o trabalho começa às 17 horas e o pastor ainda não está presente ou dirigente do culto, então ele pode começar a oração, então ele pode dar início ao trabalho, então ele tem essa responsabilidade. Por isso, se houver qualquer impedimento com o dirigente, o pastor local ou daquela pessoa designada, então essa pessoa pode dar início ao trabalho, receber de maneira cortês e alegre todos os irmãos e visitantes que adentram ao local do culto, porque às vezes, irmãos, tem pessoas que ficam ali na responsabilidade tanto da recepção, quanto da portaria, quanto de conduzir as pessoas, né, até o local, já recebe com a cara fechada, com a cara ruim, né? Brigou em casa, discutiu em casa, o patrão despediu, aconteceu alguma coisa, fica da porta para lá. Aqui dentro tem que mudar totalmente, ainda que a pessoa esteja passando pelo maior sofrimento, pela maior angústia, mas o seu semblante deve ser um semblante alegre, deve ser um semblante feliz. Então, isso importa muito no que se diz respeito à condução e organização do culto. Então, impedir a entrada de animais. Alguém uma vez perguntou para uma certa pessoa: por que o cachorro entrou na igreja? Você não sabe? Porque a porta estava aberta e não tinha porteiro. Porque ainda que a porta tivesse aberta, mas tivesse porteiro, o cachorro não ia entrar. Então, eu me lembro uma certa vez, lá na área 16, onde pastoreava, irmãos, eu por causa de uma situação, cheguei atrasado na recepção, todas as pessoas que tinham chave não puderam vir, não estavam. E o porteiro, que ele era aquele que não faltava, chegava sempre mais cedo, chegava quase 1 hora antes de começar o culto, ele chegava. E nesse dia aconteceu um problema, ele não veio. Aí quando eu chego no culto, está todo mundo lá de fora, na porta do templo. Aí depois a gente abriu lá e entrou, a gente foi falar, aqui que a gente sabe a importância de ter um porteiro. É quando a igreja está fechada e fica todo mundo lá de fora. Então, o porteiro tem a sua importância e ele deve estar com muita responsabilidade cumprindo essa missão de chegar cedo. Irmão, se possível, chegue meia hora antes do culto. Se não tem porteiro, mas tem diácono, tem auxiliar, é dever do auxiliar chegar meia hora antes do começo do culto, para ver se tudo está em ordem, se as coisas estão bem organizadas. Isso é uma responsabilidade. E quando não tem diácono, quando não tem auxiliar, pastor, responsabilidade é do dirigente. Ele vai ser o porteiro, ele vai ser o recepcionista, ele vai ser o que vai limpar. Isso já aconteceu comigo, é missionário. A gente fazia isso no começo, quando iniciamos na direção de congregação. Então, ter o cuidado, né? E de também pessoas estranhas que entram ali e que têm segundas intenções. Então o obreiro tem que estar atento, receber todos de forma cordial, mas estar sempre atento para quem entra no templo, porque lá no Brasil há pessoas que entram, enquanto os irmãos estão ajoelhados orando, lá eles estão furtando as coisas dos irmãos. Isso já aconteceu lá nas nossas igrejas. Então o porteiro, ele é orando e vigiando, né? É um olho fechado e o outro aberto, para ver se acontece alguma coisa. Na verdade, irmãos, o porteiro, ele tem que chegar primeiro, fazer a sua oração e não orar junto com os irmãos. Ele tem que ficar ali em pé, tem que ficar ali atento a todas as coisas. Então, coibir qualquer pessoa que venha causar transtorno na boa ordem do culto, procurando, se for o caso, retirá-la da nave principal do templo, sempre da maneira mais polida e discreta
possível, a fim de não causar embaraço no meio da igreja entre o povo de Deus. Coibir pessoas que estejam sem motivo justificado do lado de fora do templo. Não tem os crentes que vão pegar um vento lá fora, né? Ou que vão toda hora sair para beber uma água. Irmãos, tem que tomar muito cuidado. E o obreiro, ele tem toda a capacidade, a autoridade de falar com aquela pessoa, e se os pais estiverem ali, conduzir então os pais, ir até os pais, se conduzir até os pais e tratar sobre esse assunto, porque a gente sabe que a igreja é um lugar de respeito. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Então, aqui é um lugar de reverência, de culto, de adoração a Deus. Então, o obreiro, a obreira, qualquer pessoa pode coibir certas ações. Por exemplo, em nossas igrejas, há muitas pessoas que gostam de, no momento do culto, estar jogando um joguinho lá no celular, de estar, os pais às vezes trazem os filhos para a igreja e dão aparelhos para ficar ali, aquela coisa toda. Então é dever, então, do obreiro, da obreira, estar coibindo essa ação, porque ali é um lugar de adoração. Ali não é a sala da nossa casa, ali não é um pátio aonde a gente vai descansar um pouco e fazer o que quiser. Então a casa de Deus é casa de oração. Jesus, ao expulsar os cambistas, ele dizia: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Então é um lugar de reverência, de respeito. Então, no momento de oração, quer seja pelos que estão se convertendo ou pelos membros da igreja, deverão dar a devida cobertura a quem está à frente do trabalho, pondo as mãos sobre o púlpito. Ou seja, aquelas pessoas que às vezes a gente vê na igreja algo assim interessante. Às vezes as pessoas estão querendo se aproximar ou vir até a frente, mas ninguém se levanta, nem o obreiro. Às vezes chega pessoas visitantes e o obreiro não conduz essa pessoa até um lugar adequado, até um local adequado, para que ela possa se sentar e para que ela possa então assistir o culto de uma forma bem tranquila, bem livre, né, a ponto de estar participando de todo o culto, de estar presenciando tudo que se vai acontecer. Então, necessário se faz que o obreiro também tenha esse cuidado. E eu estou falando aqui para eu que sou pastor, para os presbíteros, para os diáconos auxiliares, para as irmãs. Todos podem contribuir para um culto melhor, para uma adoração melhor, para uma reverência melhor, certo, meus irmãos? Então, às vezes tem obreiros que dizem assim: não está vendo o que está acontecendo, o pastor não está vendo. Eu pergunto: e você não está vendo também? Rapaz, tem um obreiro que joga a culpa toda em cima do dirigente da congregação, do pastor, em vez de se levantar e fazer como alguém diz, fazer uma fezinha, né? Então isso daí precisa, meus queridos irmãos, às vezes a gente falar, que é para a gente se atentar. Os pastores falaram aqui de coisas interessantes, eu deixei para falar a parte mais prática. Vou falar aqui de higiene e comportamento do obreiro, porque tem obreiro relaxado até para vir para a igreja, e nós precisamos ser diretos, né? Porque às vezes até a mulher está lá: rapaz, bota um negócio melhorzinho aí, bota um perfume aí que está com um negócio assim meio, sabe, te ajeita, rapaz. Às vezes até a mulher não está mais suportando, vai tomar banho, rapaz. Pois é. Então, meus irmãos, aí eu vou falar sobre o obreiro, ele auxilia na administração da igreja, para que haja economia, irmãos, até nas contas de água e luz. Você sabia? Eu tenho aquele impulso de todas as vezes que estou na igreja, na oração, eu vou em todos os banheiros, para ver se tem luz ligada, para ver se tem água ligada, para ver se tem alguma fuga de energia, se está faltando alguma coisa. Porque às vezes eu vejo que diz assim: olha, a mulher não está ligada, porque ele vai lá de brigar, meu Deus. Uma lâmpada está queimada, bota uma cadeira lá e ajuda a trocar essa lâmpada. Por isso que às vezes, irmãos, uns se cansam mais do que os outros. Eu fico olhando ali: o irmão Carlos trabalha, mas tem outras pessoas que sabem fazer também. Lá no Mealhada, no Cantanhede também. Então todos podem, né, colaborar e contribuir para o bem-estar da igreja, que é o lugar
não é o lugar, o pastor não é dono daquilo dali. Não, o pastor é apenas um administrador, é aquele que conduz. Mas a igreja, irmãos, é de cada um de nós, ela pertence a todos nós. Então nós somos responsáveis pela igreja do Senhor. Cada um tem a sua função definida no corpo de Cristo, e cada um pode contribuir para que esse corpo, ele possa melhor se desenvolver. Muito bem, deixa eu pular aqui, a mente ficou meio desorganizada. Eu gostaria de falar sobre o que desqualifica um obreiro. Primeiro, falta de compromisso com o ministério, a igreja, os valores divinos e a obra. Segundo, negligência no cuidado da doutrina e das ovelhas e do seu departamento, ou da missão que você recebeu para cumprir na obra. Mercenarismo, ou seja, agir com interesse próprio, Tem gente que só pensa naquilo. Falta de vigilância e de pureza interior. Então há muitas pessoas que são desqualificadas por essas razões e por outras. Qual o serviço que o obreiro ele deve desenvolver no reino de Deus? Eu já falei anteriormente que obreiro é aquele que trabalha numa obra. Ele é um operário, um trabalhador que se dedica ao serviço da igreja, auxiliando na realização de tarefas, seja em funções como porteiro, músico, ou diácono, ou líder de departamento e outros mais, até aquela função que parece mais insignificante. A Bíblia diz que todas são importantes. Não há ninguém sem valor na sua função no reino de Deus. Eu posso dizer que é um privilégio trabalhar no reino de Deus como líder. Irmãos, isso é um grande privilégio. O Senhor nos chamar, escolher dentre os outros demais irmãos, dentre muitos outros que talvez queriam estar no seu lugar, mas Deus escolheu cada um de nós e lá colocou, para que nós pudéssemos ter uma função no seu reino, a fim de cooperar com Ele na expansão do seu reino aqui nessa terra. Então, responsabilidades e características de um bom obreiro que se segue. Mas primeiramente eu gostaria de falar sobre como um bom obreiro ou um obreiro aprovado torna-se mal, ruim e portanto reprovado. Os irmãos sabem como é que isso pode acontecer? Os pastores já até falaram aqui. Então, o bom obreiro costuma tornar-se mal aos poucos, não acontece de uma hora para outra, Às vezes se descobre que já está há muito tempo seguindo ali uma sequência. Começa com uma coisinha, depois vai aumentando, quando pensa que não, ele está totalmente contaminado, Então começa com algo que aparentemente parece mínimo. Temos os exemplos bíblicos de Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, e Gease, servo do profeta Eliseu. A mudança é fruto dos maus costumes e maus hábitos que o obreiro trouxe do passado, ou os adquiriu depois e não largou. Irmãos, a gente costuma dizer que tem pessoas que saem do mundo, mas o mundo não saiu dele, não é verdade? E essas pessoas às vezes se tornam líderes e se tornam obreiros, Então elas não deixam aquele costume. Tem gente que diz: não, eu sou assim, eu nasci assim, e desse jeito eu vou permanecer até a morte, Então a pessoa se torna irredutível, ou seja, é uma pessoa que trouxe esse costume do mundo, ela veio com ele para a igreja e continua a mesma coisa, o que fazia lá, faz aqui. Não houve mudança de caráter, não houve mudança de comportamento. Por que não dizer não houve novo nascimento verdadeiro? Porque há muitas questões que precisam ser mudadas e santificadas. Mesmo depois que a pessoa aceita Jesus, isso requer um esforço. Não é à toa que a Bíblia diz: aquele que não renunciar a si mesmo e não tomar a cada dia a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Porque há coisas que estão lá no íntimo do nosso ser, há coisas que estão arraigadas lá, que se nós não tivermos o cuidado de passar por um processo de transformação, e isso requer também uma dedicação nossa,
não é só Deus faz, Deus me liberta, Deus tira isso de mim, mas acima de tudo, nós precisamos dar lugar para que Deus possa operar na nossa vida, a fim de gerar uma transformação, porque senão a gente vai começar, a gente vai continuar e vai terminar a mesma coisa sem mudança de atitude, sem mudança de comportamento. Então o obreiro, ele pode se tornar, pode ser um bom obreiro, uma pessoa que trabalha, que tem dons, que tem talentos, mas por algum motivo ele começa a se deixar contaminar, e aquilo vai crescendo, ele vai se achando autossuficiente, o orgulho vai tomando conta. Isso aconteceu com Lúcifer. Ele pensou que ele poderia tomar o lugar de Deus, e a Bíblia diz então que ele foi precipitado. Então, irmãos, é o começo de uma queda. Então o obreiro precisa estar atento para isto, para que ele possa fazer uma introspectiva. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né? E assim essa pessoa vai observar a sua vida interior e vai saber e vai perceber o que nele ainda pode haver, que pode travar, né, dele continuar como um bom obreiro no reino de Deus. E depois de ser um mau obreiro, pode trazer muitos problemas, embaraço, trazer confusão para o meio da igreja. Isso pode gerar muita dor de cabeça, não somente para o pastor, mas para a igreja em si. Então, o obreiro, sua higiene e sua aparência. Irmãos, eu quero falar rapidamente aqui sobre a questão da postura. Olha, o obreiro ele não pode ser relaxado, ele tem que se vestir adequadamente. Nós temos um costume, nós temos uma forma de nos conduzir à Assembleia de Deus. Eu sei que às vezes o obreiro vem de outra denominação, mas aquilo que você vivia lá, você não pode trazer para cá, porque agora você está congregando aqui. Então, não é a igreja que tem que se adaptar àquilo que você trouxe de lá, da outra denominação que você congregava. Então, agora o obreiro ele tem que se adaptar ao novo modelo de igreja que ele participa. Então, por isso que às vezes alguns obreiros comungam com um e com o outro. Não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas a questão não está em concordar, está na obediência, né? Está em você estar, e ao fazer isto, você acaba se adequando à palavra de Deus, porque em vez de você trazer problema, você está trazendo, então, ao se adaptar, algo bom para a sua vida e para a igreja onde você está congregando. Porque em vez de comungar com um e com o outro, a forma como era lá, como acontecia, né? Agora você vai se esforçar, ainda que aquilo às vezes exija um sacrifício, vai se esforçar para poder se adequar a esta igreja, a este novo modelo de igreja que você está congregando agora. Então, a aparência está sempre bem arrumado, né? Os obreiros, se possível, usar ali uma roupa social, uma gravatinha. Isso não é errado, não é pecado. Há muitas igrejas aí que usam outras formas, mas esse é o nosso modelo, esse é o nosso costume, né? O obreiro está com o cabelo cortadinho, com a unha feita, né? Para na hora que for saudar o colega, não arranhar ele, não tirar um pedaço do corpo dele, certo? Né? Então, ter cuidado com a sua roupa, com a sua aparência, para que você possa transmitir algo bom. E como o pastor falou aqui, cuidar do corpo, cuidar da aparência, né? Se possível estar barbeadinho, né? A coisa bem feitinha, não deixar estar fora do padrão, certo? E a gente está falando isso, meus queridos irmãos, querendo orientar os nossos obreiros para que melhor possam servir. Aqui alguém pode dizer: pastor, mas isso é só costume. Mas é um costume que é bíblico, é um costume, é um bom costume na verdade, que vai lhe ajudar na sua própria aparência e você melhor servir a Deus aqui na Assembleia de Deus. Então, seu vestuário, às vezes a pessoa diz: eu não tenho muitos paletós. Foi domingo, lava na segunda-feira, para que domingo ele esteja limpo de novo, né? Passe uma graxinha no sapato, é baratinho, né? Use uma gravata, isto é bom para a sua aparência, né? Corte o cabelo, esteja bem ajeitadinho, né? Porque fazendo assim, você também estará se adequando,
né, ao costume da igreja, certo? Então, testemunho, a sua própria aparência, ela testemunha a própria preparação e a importância que você está dando como obreiro, né, na obra do Senhor. Então, o obreiro, ele deve ser um pacificador. Eu já tenho alguém me olhando torto ali, dizendo assim: encerra. Como eu pulei muitas coisas, a gente acaba perdendo assim um pouco a direção. O obreiro é um pacificador. A gente sabe que é o mesmo que alguém que está intermediando relacionamentos, porque tem obreiros que são nocivos. Se você vai conversar com o obreiro, esse obreiro, ele, em relação à igreja, ele vai apresentar todo tipo de crítica sem nenhuma solução. Ele só vai apresentar críticas, só vai apresentar defeitos, né? Mas ele não vai querer trazer uma solução para as críticas que ele faz. Porque, às vezes, irmãos, há pessoas e obreiros que estão no ministério, que estão na obra, que estão servindo, que em vez de eles serem sinceros e chegar à liderança, ou aquela pessoa que trabalha junto com ele para dizer o seu ponto de vista, para falar aquilo que acha, o que não acha, ele fica comungando com o outro, semeando, e aquilo vai crescendo porque tem gente que é fraco. A Bíblia fala de crentes fortes e crentes fracos, e os fracos geralmente eles são envolvidos por aquele tipo de conversa, pelos maus costumes, né, que às vezes o obreiro traz. Então, essa escola bíblica visa também o irmão ter muito cuidado, né, com as suas conversas, no que você conversa, porque o que está em jogo aqui não é simplesmente uma crítica, não é simplesmente pontuar algo, mas é a igreja de Cristo. E nós, obreiros, devemos fazer tudo, irmãos, para que a igreja de Cristo ela seja saudável, ela seja uma igreja apropriada, uma igreja que tenha condições do povo se congregar, sem estar cogitando em dois pensamentos: se vão para Baal ou se vão para Deus, se está certo ou se está errado. Então a nossa função é intermediar. Se não somos o dirigente, o pastor da congregação, se somos um obreiro que temos contatos com várias pessoas que às vezes o próprio pastor da congregação não tem, então a sua função é ouvir e aconselhar para o bem, é ouvir e não concordar. Eu estava ouvindo ontem o pastor falar no funeral, que ele fala sobre amizade, que o verdadeiro amigo não é aquele que omite, é aquele que diz: você está errado e eu preciso te ajudar para que você mude a sua opinião, ainda que ele não goste. Esse é o verdadeiro amigo, porque amigo não é aquele que te ouve e omite. Amigo não é aquele que diz: ué, tá bom, tal, aquela coisa toda e vai embora. Não, eu não concordo com você. Você está pensando assim, pense desse jeito, faça isso, melhore a sua vida, faça desse jeito, e com certeza as coisas elas vão melhorar, as coisas elas vão avançar, as coisas elas vão prosperar. Então, irmãos, é necessário que a gente tome essa atitude como obreiros de Cristo e saber que a nossa missão, a nossa função no reino de Deus, ela é importante para o avanço e para o crescimento. Eu vou encerrar aqui falando que manter-se leal ou solicitar desligamento caso haja discórdia, ou seja, eu sou de acordo assim, o obreiro não gostou, o pastor Jorge falou isso aqui, não está se adaptando ao ministério, então peça a sua carta e vá-se embora, porque vai ficar bem para você e vai ficar bem para a igreja. É isso mesmo. Aí o obreiro sai e ele começa a disseminar uma série de falsos testemunhos, de mentira, de engano, querendo apoiar um outro. Às vezes ele quer se colocar lá em cima como vítima, terceiriza o problema e diz assim: o culpado é ele, é ela. Irmãos, o culpado somos todos nós. E quando a gente reconhece que nós somos os culpados e nos arrependemos, nós somos sarados. E se Deus tem um projeto, Ele vai cumprir em outro lugar, mas vai cumprir. Jamais fazer críticas à mesma publicamente. Esforçar-se para promover o seu desenvolvimento, conhecer a história, conhecer a sua história e seus objetivos, conhecer a história da igreja e
e os seus objetivos. Como membro do corpo de Cristo, tratá-la com estima, com respeito, com consideração. Não se deixar levar por indivíduos ou facções. Reconhecer o momento certo de se afastar de sua função quando perceber que o momento ele é necessário. Não fazer qualquer manobra política interna. Acatar as deliberações da igreja. Ser cuidadoso no relacionamento com pessoas do sexo oposto. Relevando com pureza seus gestos. Manter o respeito para com os membros da igreja. Ser fiel a Deus em tudo e em todo o seu trabalho. Não comentar com familiares assuntos confidenciais cuja divulgação seja pejorativa para a obra do Senhor. Zelar pelo decoro do público e pelo seu próprio preparo. Acatar orientações e projetos prioritários. Zelar pela reputação da igreja e de seus colegas, não permitindo comentários desabonadores a seu respeito. Não suscitar dúvida no coração de seus colegas. Cultivar junto aos colegas o hábito da fraqueza, bondade, lealdade e da cooperação. Não prestar falso testemunho. Então são muitas coisas, meus irmãos. Isso aqui é de uma apostila que nós temos, que fala sobre a preparação do obreiro. Então, o autor ele é batista, mas que dava aula nas igrejas da Assembleia de Deus por conta da disciplina. Então é necessário que o obreiro, irmãos, vamos tirar uma oferta aqui, amém? No mínimo de 5 euros aqui, para que a gente possa ajudar a congregação aqui em Oliveira do Bairro, amém, meus irmãos? Nós queremos agradecer aqui a participação de todos os líderes, queremos agradecer a participação dos pastores, queremos agradecer a participação dos presbíteros, dos diáconos, dos auxiliares, das diaconisas, das nossas irmãs esposas dos obreiros, das dirigentes de oração. Irmãos, que Deus abençoe aqueles que se sentem vocacionados para a obra do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, e não deixe, irmãos, aquele obreiro que está trabalhando, trabalhar sozinho. Se você vê um papel no meio da igreja, ajude, não passe por cima. Vê uma garrafa, ajude, não passe por cima. Às vezes as pessoas estão vendo as coisas, se acabarem na igreja, e elas não fazem nada para ajudar a conservar. Ajude a conservar o patrimônio, participe do trabalho da igreja diretamente, seja um obreiro eficiente, seja uma pessoa disposta. Deus ele conta com pessoas, irmãos, disponíveis, com pessoas que querem, com pessoas que se colocam como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E se nós fizermos assim, Deus ele vai levar você em lugares que você jamais imaginou. A Bíblia diz que os diáconos que trabalharem bem serão dignos, de honra, assim como os presbíteros de dupla honra também. Então aqueles que trabalham para o Senhor e que fazem com sinceridade, que fazem com dedicação, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus ele não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso trabalho. Então, se você fizer com amor, com dedicação, com dignidade, pode acreditar que você não vai precisar fazer muita coisa para ter a bênção de Deus sobre a sua vida. É só fazer como Jesus disse: em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu testemunho que todo esse tempo que nós estamos servindo a Deus na obra de Deus, irmão, Deus sempre cuidou da gente, como foi falado aqui. A gente nunca precisou pedir para Deus além do necessário. Deus sempre nos surpreende. A gente não consegue surpreender a Deus, mas Deus nos surpreende. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não quer saber da tua aparência. Deus não quer saber das tuas habilidades intelectuais. Ele não quer saber se você tem habilidades naturais. Deus ele quer saber como é que está o seu coração. Porque você pode ter um monte de habilidade, você pode ter um monte de conhecimento, mas se Deus olhar lá no fundo do teu coração e não ver aquilo que ele precisa, ele vai colocar alguém que é muito mais desqualificado do que você na posição que talvez você poderia estar. Viu, irmãos? Eu digo isso baseado no que aconteceu comigo
do que aconteceu com a missionária Maria Antônia. Então a gente chegou onde chegou, não foi por tanta qualificação como muitos, mas foi porque Deus, Ele fez a vontade dele, e a vontade de Deus sempre prevalece na vida do obreiro. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar. Na próxima escola nós vamos também contar aí com o pastor Cláudio, que é experiente, muitos anos aí de ministério, né, para que também possa estar juntamente com os demais obreiros, né, trazendo aqui orientações e ensinamentos para a liderança. Meus irmãos, quem é que vai tirar a oferta é o Senhor. Vamos cantar um corinho enquanto ele tira a oferta. Vamos